Jornada pela Bíblia, Atos capítulo 16. A cada capítulo, mais perto do coração de Deus. A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Hoje vamos meditar em Atos capítulo 16. Deus fecha portas para abrir destinos maiores. Antes de começarmos, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com alguém. Nos comentários escreva apenas uma palavra: presente! Eu quero saber quem está firme conosco nessa jornada pela Bíblia. Sua interação ajuda este conteúdo a alcançar mais vidas e faz com que a palavra de Deus chegue ainda mais longe. Agora vamos para o conteúdo de hoje. Você já pediu a Deus para abrir uma porta e a resposta dele foi fechar? Você tentou avançar, mas nada aconteceu como havia planejado? Nessas horas, a primeira sensação é de frustração. Parece que alguma coisa deu errado. Mas Atos 16 nos mostra uma verdade poderosa. Nem toda porta fechada significa que Deus nos abandonou. Às vezes, é o próprio Deus mudando a nossa direção. Aquilo que hoje parece um impedimento pode ser o começo de um destino muito maior. Paulo e seus companheiros estavam em viagem missionária. O desejo deles era anunciar o Evangelho. A intenção era boa. O propósito era correto. Mesmo assim, o Espírito Santo os impediu de pregar na província da Ásia. Depois tentaram entrar em Bitínia, mas o Espírito de Jesus também não permitiu. Duas direções, duas portas fechadas e nenhuma explicação imediata. Deus não estava impedindo a missão, Deus estava conduzindo a missão. Então, durante a noite, Paulo teve uma visão. Um homem da Macedônia lhe dizia: passa a Macedônia e ajuda-nos. Agora, tudo começava a fazer sentido. Deus havia fechado caminhos na Ásia, porque o evangelho deveria avançar em outra direção. Paulo não recebeu o mapa inteiro, recebeu apenas a próxima direção. E obedeceu. Quando chegaram a Filipos, não encontraram uma grande multidão esperando por eles. Encontraram algumas mulheres reunidas para orar perto de um rio. Entre elas estava Lídia. Lucas diz que o Senhor abriu o coração dela para entender as coisas que Paulo dizia. Perceba o contraste. Deus fechou uma porta geográfica e abriu um coração. A porta fechada não era o fim, era o caminho até alguém que precisava ouvir o Evangelho. Mas a obediência não tornou a viagem fácil. Depois que Paulo libertou uma jovem explorada pelos seus senhores, ele e Silas foram acusados, açoitados e lançados na prisão. Agora não era apenas uma rota que estava sendo fechada. A própria prisão havia fechado suas portas sobre eles. Se alguém olhasse apenas para as circunstâncias, diria que obedecer à visão da Macedônia tinha sido um erro. Mas por volta da meia-noite, Paulo e Silas oraram e cantavam louvores a Deus. Eles não esperaram a porta se abrir para adorar. Adoraram enquanto ela ainda estava fechada. De repente, um forte terremoto abalou os alicerces da prisão. As portas se abriram, as correntes se soltaram. Mas o maior milagre daquela noite não foi a abertura da prisão, foi a abertura de mais um coração. O carcereiro perguntou: senhores, que devo fazer para ser salvo? E eles responderam: crê no Senhor Jesus e serão salvos, tu e tua casa. Aquela promessa não ensina uma salvação automática da família. O texto mostra que a palavra do Senhor foi anunciada a todos os que estavam naquela casa. Naquela mesma noite, o carcereiro cuidou das feridas de Paulo e Silas. E ele com os seus creu em Deus e foi batizado. A prisão que parecia interromper a missão tornou-se o lugar onde uma família ouviu o Evangelho. Nem toda porta fechada é rejeição. Algumas portas são proteção, outras são redirecionamento. Paulo queria ir para um lugar, mas Deus o enviou para outro. E quando ele chegou ao destino preparado por Deus, corações foram abertos, vidas foram alcançadas. Uma família encontrou salvação em Cristo. Por isso, não chame de abandono aquilo que pode ser direção.
Não chame de atraso aquilo que pode ser preparo. Quando Deus fecha uma porta, Ele continua guiando os passos de quem permanece obediente. O que Deus quer nos ensinar através de Atos 16? Primeiro, uma intenção correta ainda precisa da direção de Deus. Paulo queria pregar, mas precisava pregar onde o Espírito o estava enviando. Nem tudo que é bom é para agora. Nem todo lugar possível é o lugar preparado por Deus. Segundo, a direção de Deus nem sempre nos livra de dificuldades. Paulo obedeceu e foi parar na prisão, mas Deus entrou com ele naquele lugar. Obediência não é garantia de ausência de luta. É a certeza de que até a luta pode servir ao propósito de Deus. Talvez hoje exista uma porta fechada diante de você. Não tente forçá-la a qualquer custo. Ore, espere, permaneça sensível à direção do Espírito Santo. Deus pode estar protegendo você, pode estar preparando você, ou pode estar conduzindo seus passos até alguém, ou pode estar conduzindo seus passos até alguém que será alcançado por meio da sua obediência. Ore comigo. Senhor nosso Deus, dá-nos sensibilidade para reconhecer a Tua direção. Quando uma porta se fechar, livra-nos da revolta e da ansiedade. Ensina-nos a confiar, a obedecer e a permanecer fiéis mesmo nos dias difíceis. Conduz os nossos passos segundo a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém. Atos 16 termina com uma igreja nascendo em Filipos, em meio a portas fechadas, oração, sofrimento e salvação. Mas a viagem continua. No próximo capítulo, Paulo chegará à cidade onde a mensagem de Cristo provocará reações completamente diferentes. Alguns receberão a palavra com interesse, outros responderão com oposição, e nós veremos o que acontece quando o Evangelho confronta as ideias de uma sociedade. Continue firme na jornada pela Bíblia. Se este resumo edificou a sua vida, compartilhe com alguém, convide mais uma pessoa para caminhar conosco pela palavra de Deus. Deus abençoe sua vida de uma maneira abundante. Até a próxima.